Então o candomblé é a natureza, tudo ligado a Deus. E não ao que dizem por aí. Temos pacto com o demônio, com essas coisas. Nós não conhecemos demônio, demônios somos nós mesmos se fizermos o mal. Agora nós temos Deus no coração, nós temos limites. Candomblé é natureza. Candomblé é orixá. O que é orixá? Natureza. O candomblé, para mim, e é a forma que eu passo para os meus filhos de santo, vem a ser a minha religião. Né? Eu falo sempre nessa proposta, existe as religiões. O ser humano ele pode vir a se adaptar a uma ou nenhuma. Mas o candomblé ele necessita de um grande ato, como todas as outras religiões, a crença. Onde se tem crença, nasce a fé. Ele é oriundo de uma saudade que os africanos têm de seus ancestrais. O culto de candomblé é um culto ao ancestral divinizado, compreende? E a elementos da natureza que foram criadas uma ligação entre esses ancestrais e elementos da natureza. O candomblé é a religião que dela se oriunda todas as outras demais, todos os outros segmentos. Tá? É uma religião onde você tem direto o contato com a natureza, você tem as explicações até das guerras políticas que existem hoje, porque até na época de Oranian, do Opá Oranian, existiam as guerras políticas e tudo. É uma religião que ela abrange a fauna, a flora, ela abrange a política, ela abrange a educação, tá? Que é uma religião onde a educação é a base principal. O candomblé ensina que o mais novo sempre tem que respeitar o mais velho, sempre tem que se orientar com os seus mais velhos. Tá? É uma religião de disciplina, uma religião onde você transforma pessoas que não são do seu meio em uma família. O programa Africanidade surgiu a partir do grupo de estudos sobre religiões afro-brasileiras que nós desenvolvemos aqui a partir de 2013 aqui no NEAB, e que começou a discutir sobre as religiões afro-brasileiras aqui do Espírito Santo e sentiu a necessidade de que a gente tivesse dados mais consistentes sobre essas comunidades de matriz africana. Quantas eram, onde estavam, a que nações pertenciam, como elas se desenvolviam aqui no estado, que recursos naturais utilizavam. E com base nesses dados e também nas demandas que essas comunidades trouxeram para a gente no grupo de estudos, nós formulamos um projeto que foi submetido a alguns editais e que ganhou um edital nacional, o PROEST, a partir de 2015. Então começamos a desenvolver o projeto, que começou a fazer esse mapeamento social das comunidades, com essa caracterização desses grupos, né, dessas comunidades de terreiro, e as informações que a gente pôde coletar então sobre a relação delas com o meio ambiente, com a sociedade envolvente, com as comunidades próximas e a caracterização dessas comunidades, quem são, quantos são, aonde estão, o que fazem, todos esses dados aí para serem mapeados. É um programa de pesquisa e de extensão que tem como objetivo maior, né, realizar um mapeamento das casas, né, ou dos terreiros de religiões de matriz africana na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, especificamente o candomblé.
Candomblé, que aqui no Brasil virou uma palavra só, é a junção, na verdade, de mais de uma palavra, né, de línguas bantu, né, línguas que se falam, que se falavam e que ainda são faladas na África, né, que quer dizer, o Ka quer dizer Deus, né, e Ndombele, né, que aqui virou o restante da palavra do Candomblé, quer dizer eu oro, né, eu peço, eu rezo, né, então seria uma palavra que no conjunto dela quer dizer eu peço a Deus, eu oro a Deus, eu rezo para Deus. Então é uma palavra que vai mostrar uma devoção a Deus, né, dessas comunidades que vieram para cá e que fundaram, que se organizaram aí nessa religião que acabou se tornando conhecida como Candomblé. O primeiro Candomblé a ser feito no Brasil, né, que nem chamava ainda Candomblé, eram essas práticas religiosas dos negros bantus. A partir de meados do século XVIII, passa a chegar no tráfico de escravizados para o Brasil, os negros iorubanos, né? E aí os iorubanos introduzem o Candomblé próprio da região mais da costa norte da África, né? Ficou conhecido como Candomblé, especialmente predominado o Candomblé dos Quetos, né? Da nação Queto, e o Candomblé Jeje também. Só que depois surge uma terceira nação, né, de Candomblé, que seria a Efon ou Efã, né? Existem essas duas expressões. Então hoje nós teríamos diferentes tipos de Candomblé que são denominados como nação no Brasil. Você tem nação Angola, nação Queto, nação Jeje e Efon ou Efã. Então são esses tipos de Candomblé. O Candomblé não encolheu, ele cresceu. Então, naquele momento em que o professor Kleber Maciel pesquisou lá na década de 80, hoje nós mapeamos, né, 85 casas, né, na Grande Vitória. Naquela época o Kleber Maciel tinha apontado mais ou menos a existência de 50% disso, né, na Grande Vitória. Então o argumento da derrota ou do pessimismo sentimental em relação às religiões de matriz africana, aí neste caso não cabe, porque o que nós vimos, né, da década de 80, né, para cá, meados da década de 80, quando o Kleber Maciel começou a fazer os primeiros levantamentos dele, na verdade foi um crescimento. E a pesquisa, as histórias de vida, né, as trajetórias dos zeladores que nós constatamos, o que nós estamos constatando na pesquisa, visto que ela está ainda em processo, é que diversos zeladores fizeram um trânsito religioso, né, diversos deles saindo de religiões cristãs, desde a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Assembleia, e foram migrando. Foram primeiro para a Umbanda e depois para o Candomblé. Mas ao mesmo tempo nós constatamos também que há um outro trânsito, né, que vai também, as pessoas vão do Candomblé para essas igrejas. Nós do Candomblé sempre fomos desafiados. E se estamos aqui até hoje, se eu estou aqui nesse espaço que eu comprei com meu dinheiro em 1978, tá? E que permaneci, é essa a diferença. Nós compramos nosso espaço, nós construímos nossa casa, lutamos para poder estar instalado em tal lugar, né? Isso significa resistência.
os principais desafios do candomblé hoje é o fundamentalismo cristão, certo? Hoje é o fundamentalismo cristão. Nós tivemos isso durante mais de 500 anos, principalmente com o encontro de meu pai Exu com o Ocidente, que Exu é um orixá fálico, não é? E isso trouxe um transtorno tremendo numa época em que a roupa cobria todo o corpo, e tudo era escondido, principalmente as genitálias masculina e feminina. E nós temos o nosso Exu que expõe a genitália publicamente, porque ele é o genitor, ele é o ser humano é Exu. Então nós tivemos esse problema com o Exu. Hoje, o grande problema que nós temos realmente, principalmente politicamente, são as bancadas reacionárias, fundamentalistas, que desgovernam, né, não só o país, como as religiões de matriz africanas. Eu não me sinto massacrada. Eu vou falar uma coisa para você, não me sinto assim. Porque não importa o que os outros pensem, importa o que eu sou. Eu não me sinto assim, mas está sendo massacrado. Nós não temos apoio de nada. Nós somos colocados como as pessoas malfeitores, que somos charlatões, não somos nada disso, ao contrário. E como é que o mesmo orixá ele é cultuado de formas diferenciadas? Tá? E se parte pelo princípio de que cada culto daquele veja uma parte diferenciada da África para um único. Tá? Seria um único orixá cultuado de formas diferentes. É você hoje ter um São Jorge, que no Rio de Janeiro é cultuado de uma forma, que lá no Paraná é cultuado de uma outra forma, entendeu? Mas é um único São Jorge, entendeu? Então, até que as pessoas consigam alcançar essa diferença, tá? Existem essas divergências de quem está certo e quem está errado. Eu acho que esse é o maior problema que hoje enfrentamos dentro do candomblé. Então, os desafios que nós sofremos são vários, são tantos. Agora, se você se acovardar, se você se intimidar, realmente você põe a viola no saco e parte para onde você bem entender. Né? E falando em desafio, nós temos desafio com o comércio, nós somos desafiados pela sociedade, por outras religiões, pelas questões financeiras, por uma infinidade de coisas, por pessoas que vêm para nossas casas, cada um com uma cultura, com uma educação de um tipo, cada um de uma forma de viver, cada um com sua forma de entender as coisas. E nós recebemos e abraçamos a todos com igualdade. A gente vê que aqui no estado tem casos flagrantes aí de intolerância, principalmente com pessoas que acabam de sair da iniciação e que precisam sair aí com a cabeça raspada, tampada, né, com vestimentas específicas e vão para a escola ou vão para o trabalho e lá sofrem algum tipo de intolerância religiosa. Né? A gente teve casos envolvendo crianças iniciadas com dificuldade de se reinserir na escola no período letivo. Tem casos também de casas que foram atacadas, né, por pessoas de outras religiões aí, mais fundamentalistas, né? Aqui na Grande Vitória, em Guarapari, a gente teve um caso de uma casa que foi incendiada, inclusive, entendeu? Gerando uma série de transtornos, né, para a pessoa, para o sacerdote, para a comunidade que também se sente violentada, se sente agredida. Se a gente sair de branco, por exemplo, na rua, é macumbeira. A palavra macumba, eles não sabem nem o que estou falando, que o professor deve saber a palavra macumba. Chama de feiticeira, também não sou feiticeira. E eu sou filha de santo, como eles também são filhos de santo, só que não usa da forma que eu uso.
E eu deito e durmo com a minha consciência tranquila, porque eu, como diz, tenho o sagrado dentro de mim, eu respeito o sagrado. E eles não se respeitam, porque eu respeito o próximo, não se respeita. Eu acho que se eu não tiver, eu não posso doar para ninguém, não é isso? E eu disse, essa parte eu sou feliz, porque eu me dou, durmo bem, porque não estou fazendo nada de mal para ninguém, nunca fiz. Eu às vezes não agrado todo mundo, né? Mas isso é normal, nem Deus, nem eu, né? É isso. Hoje nós estamos tentando buscar, né, um local, um lugar nesse meio político. Para que sentido? Para que possamos mesmo fazer parte dessa política, fazer parte desse convívio aonde a igreja ela tem tomado, está avançando cada vez mais, ela está tomando cada vez mais os nossos lugares, porque nós também temos esse direito de termos esse lugar ao sol, né, a liberdade de culto, né? Então o que acontece? Estar inserido na política é buscar esse lugar, é buscar esse reconhecimento. Sobre a intolerância religiosa, eu particularmente resolvi a tomar uma posição, tá? Briguei muito, já lutei muito, já batalhei muito, todo mundo sabe aqui que eu sou percursor dos movimentos de encarar, ir para a rua, criar movimentos, lutar em favor daquilo que a gente acredita, da nossa religião, entendeu? Mas hoje, por exemplo, eu já não quero mais. Já chegou um momento que eu já preparei um legado, onde as pessoas que foram preparadas por mim, se elas quiserem lutar, elas vão lutar. Eu já não tenho mais a mesma resistência, né? Então eu já estou preferindo ficar mais quietinho na minha, e preferir apenas e exigir apenas que me respeitem. Não precisa de me tolerar. Me respeitou, já está bom. Nós temos muito mais preocupação com o indivíduo do que a própria igreja. Por quê? Porque nós recebemos esse indivíduo do jeito que ele é. Nós não tentamos transformar esse indivíduo em algo para ele ser bem visto na religião. A religião abraça você com a sua própria essência. Você veio para quê? Para o que você quiser. Hoje nós não precisamos mais nos escondermos por trás dos santos da Igreja Católica. Não estou usando de intolerância com a Igreja Católica, tá? Mas eu acho que nós temos nosso próprio culto, nós temos nosso dialeto, nós temos nossa formação, nós temos nossa criação, nós somos reconhecidos como um povo tradicional. A diferença do candomblé para os demais segmentos é a maneira de se cultuar, tá? Dizem que o candomblé é uma religião primitiva, tá? Porque ela tem um percurso religioso de princípio, meio e fim, onde nada foi mudado. Tá? A trajetória de iniciação, dos resguardos que as pessoas têm que ter, princípios éticos que as pessoas têm que ter também tudo, maneira de sacralizar a cada pessoa que adentra o candomblé, tá? Com os banhos de ervas, com as oferendas, com os demais segmentos. Tá? Então isso difere muito. As outras religiões têm uma história de expectativa de vida pós-morte. E isso traz vários elementos não muito positivos, como financeiros, como eu chamo de capital religioso,
né? O capital religioso, ele utiliza muito essa necessidade de ter uma vida pós-morte através de pagamentos, de financiamentos, e a nossa religião não tem muito isso. A nossa religião não se preocupa com essa ideia de um paraíso. Nosso paraíso é aqui e agora. A gente procura se entender com as pessoas das outras religiões. A gente procura, nós candomblessistas temos essa facilidade de aceitar as outras religiões da forma que elas são. Quando eu digo que nós não precisamos, não é que nós não precisamos do outro, mas a própria legislação, a própria lei vigente do nosso país nos dá esse direito de se assumir como tal. Eu sou candomblessista. Eu não tenho que usar Santa Bárbara para dizer que sou de Iansã, eu não tenho que usar São Jorge para dizer que sou de Oxóssi. Eu sou de Iansã, com Oxóssi e sou candomblessista. A diferença que tem é a questão da intolerância, mas isso fica a cargo e à vontade de cada um.